Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro de hoje. O tema é um tema incrível, será uma grande bênção para você e para a sua família. Pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta e reúna a sua família, porque nós já estamos no ar com o programa Arena do Futuro. Antes de começar o tema de hoje, eu quero convidar você a seguir o nosso programa nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, @Arena do Futuro, e também no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro. Ainda temos um blog que está dentro do site da Novo Tempo, que é novotempo.com/Arena do Futuro. E ainda eu quero oferecer a você um curso bíblico através de um DVD maravilhoso com temas inéditos e especiais. É só você ligar para cá ou mandar o seu e-mail e nós enviaremos de graça para você esse estudo bíblico através do DVD. Esse DVD tem sido uma bênção para milhares e milhões de pessoas em todo o Brasil e em toda a América do Sul, porque ele foi gravado em português e também em espanhol. E agora, um abraço especial para você, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Nós estamos também na rádio. Muito obrigado a cada um de vocês e que Deus os abençoe poderosamente. Agora sim, com a Bíblia na mão, preparadíssimos, vamos então ao tema de hoje. O tema de hoje é Luz em meio às trevas. É um tema curioso, mas a verdade é que esse tema, ele faz parte de uma sequência dos últimos programas. Nós iniciamos uma série de 3 a 4 programas diferentes, falando de um tema específico relacionado ao que aconteceu no passado, especialmente sobre a lei de Deus e sobre também algumas doutrinas que foram esquecidas e jogadas por terra. Agora sim, com a Bíblia na mão, com a Bíblia aberta, eu convido você a estudar comigo esse assunto impressionante, falando sobre a luz no meio das trevas. Bem, a palavra de Deus é muito clara ao falar que o povo de Deus passaria por um momento de perseguição. E eu quero ler com você o que está escrito aqui em Mateus, no capítulo 24. Esse é um capítulo bastante importante, conhecido, que diz assim, Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma ou alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Esse texto que eu acabei de ler, ele teve o seu cumprimento especificamente no ano 70, ou por volta do ano 70 depois de Cristo, quando o povo de Deus sofreu uma perseguição e quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito. Naquela ocasião, eles invadiram Jerusalém, destruíram tudo, perseguiram os servos de Deus e ainda roubaram o ouro, os bens lá do templo. E com o dinheiro que eles pegaram, com aquela riqueza, o ouro e a prata que eles pegaram do templo em Jerusalém, eles levaram e construíram o que hoje a gente conhece como o Coliseu Romano. O Coliseu foi construído com a riqueza que foi furtado do templo quando no ano 70 houve aquela invasão. Porém, é importante dizer também que esse texto se refere a outras perseguições futuras. Não somente aquela, mas também a perseguições futuras, porque na verdade a Bíblia, quando fala em perseguição, ela menciona algo menciona isto e essa perseguição em tempos diferentes, quando esse tipo de perseguição se repete. Por exemplo, quando nós chegamos no final da terceira fase do cristianismo, ali por volta do ano 500, 508, 538 depois de Cristo, a igreja cristã novamente passou por outra perseguição. Só que essa perseguição agora era uma perseguição cujo foco, claro, eram os cristãos, mas as pessoas que estavam perseguindo, os perseguidores, eram
pessoas ligadas ao sistema religioso de Roma. Ou seja, ali estava o domínio da supremacia papal. No ano 538 começou a supremacia papal, e essa supremacia vai de 538 a 1798. É um período longo, de 1260 anos. Esse período de 1260 anos aparece aqui na Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, especialmente o verso 6, que diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. A linguagem apocalíptica fala 1260 dias, porém, nós sabemos, baseado na própria Bíblia, que um dia profético equivale a um ano. Então, são 1260 anos. E esse período todo vai de 538 a 1798 depois de Cristo. Inclusive, aí está uma parte do período da Idade Média. Ok? Uma parte. Mas esse grande período mencionado aqui foi o período de uma terrível perseguição. Agora, entenda uma coisa. Quando a Bíblia diz a mulher fugiu para o deserto, lembre-se que mulher em profecia significa igreja. Nesse caso, a igreja verdadeira, o povo de Deus, perseguido, claro, fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto por causa desse tipo de pressão. Então, Deus preservou sua igreja e preservou a verdade com o seu povo nesse momento da fuga, nesse momento da perseguição. Agora, a perseguição não foi apenas uma perseguição física, foi também uma perseguição espiritual, ou seja, uma perseguição aos princípios da palavra de Deus. Dá para entender? Essa perseguição aos princípios da palavra de Deus levou a humanidade daquele tempo a ignorar assuntos vitais da Bíblia e, ao mesmo tempo, favorecer, apoiar outros temas que não estão de acordo com a Bíblia. Por exemplo, Daniel 8, verso 12, menciona algo nesse sentido. Veja aqui Daniel, capítulo 8, versículo 12. Está aqui. Diz assim: o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, esse texto anuncia que a verdade de Deus seria jogada por terra durante um período e que o exército seria entregue nas mãos dos perseguidores. Foi justamente durante o período em que o sistema papal dominou, que houve a supremacia papal, que as verdades bíblicas começaram a ser ignoradas e jogadas por terra. Eu vou mencionar algumas dessas verdades. Uma delas é o batismo, a verdade sobre o batismo. Você sabe que o batismo bíblico é por imersão. A pessoa deve ser batizada por imersão, como Jesus foi batizado. Mas durante esse período de escuridão espiritual, eles estabeleceram o batismo por aspersão, um pouquinho só de água na cabeça. Entendeu? Veja um outro princípio que foi ignorado e que foi adulterado. É o princípio bíblico da salvação, que para mim essa é a parte mais assim agressiva e mais terrível. Ou seja, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, senão através de Jesus. Ou seja, a salvação é só através de Jesus. Mas o que eles fizeram na Idade Média? Eles fizeram o seguinte, na Idade Média e nesse período aqui de 1260 anos, eles fizeram o seguinte, eles estabeleceram o que hoje se conhece como sacramentos. Os sacramentos, os 7 sacramentos, passaram a ser o sistema de salvação. E esses sacramentos, eles se tornaram uma afronta a um princípio bíblico vital. Quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta, a pessoa não pode ser salva pelos sacramentos, ou por outro tipo de atitude qualquer, ou de crença. A salvação é somente através de Jesus, nada mais além disso. E naquele período dos 1260 anos de escuridão, eles pisaram nessa verdade. Inclusive Daniel 8 menciona que o sacrifício diário
foi também jogado por terra, que eles mexeram até mesmo no sacrifício de Jesus, isto é, eles atacaram até mesmo o princípio bíblico de salvação. Outro ponto que nós queríamos destacar aqui é o ponto da questão da santidade. Por exemplo, eles começaram um sistema de canonização. Algumas pessoas consideradas boas, depois de mortas, elas eram canonizadas e se tornavam santas. Veja, depois que morriam, se tornavam santas num processo de canonização. Enquanto que a Bíblia diz que os verdadeiros santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Só para confirmar isso que acabei de falar, eu quero ler com você Apocalipse 14, verso 12, que diz assim, ó, Apocalipse 14, 12, só para confirmar. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse foi um outro ponto que nós queríamos destacar. Mas tem um outro ponto, que é o que nós conhecemos como indulgência. A indulgência era uma maneira de você comprar o perdão, entendeu? Então a pessoa queria ser perdoada, aí ela comprava, tinha um tipo de um contrato, ela assinava aquele contrato, um documento, e ali ela pagava uma taxa para ser perdoada. O que a gente hoje conhece naquele tempo também como indulgência. Essa é uma outra afronta aos princípios bíblicos. É um outro ataque aos princípios bíblicos. Porque, de acordo com a Bíblia, o perdão é um dom de Deus. O perdão é algo que Deus oferece para o ser humano totalmente pela graça e de graça, né? Ninguém precisa pagar para ser perdoado. Mas, durante esse período da escuridão espiritual, as pessoas pagavam para serem perdoadas. E quem tinha mais dinheiro, então conseguia pagar mais, e alguns já compravam o perdão de pecados passados e até mesmo dos pecados futuros. Quer dizer, as pessoas acabaram estabelecendo um comércio da fé, um comércio religioso. E eu poderia mencionar tantas outras coisas que foram feitas durante esse período da escuridão. Uma delas, nós mencionamos no programa anterior, foi quando eles mudaram o sábado para o domingo. Foi quando eles mexeram nos mandamentos de Deus. Aí está um outro ataque terrível. A Bíblia fala dos 10 mandamentos. E eles criaram, futuramente, um pouco depois, criaram o catecismo, e no catecismo colocaram os 10 mandamentos adulterados. E essa adulteração dos mandamentos envolvia especificamente 3 mandamentos. O mandamento número 2, que fala das imagens, eles simplesmente tiraram. O mandamento número 4, que fala do sábado, eles mudaram e colocaram o domingo no lugar. E o mandamento de número 10, eles dividiram em 2. Então, eles também adulteraram os mandamentos de Deus. Sobretudo, o 4º mandamento, que é o selo de Deus, que é o sinal de Deus. Eles mexeram no sinal de Deus e estabeleceram algo como sendo um sinal da autoridade papal, como sendo a marca da autoridade papal. Mexeram, inclusive, naquele mandamento que é o selo de Deus. E estabeleceram no lugar um outro mandamento que passou a ser a marca dessa autoridade, o sinal dessa apostasia. Esse foi um período de apostasias, sem contar as barbaridades que eles cometiam em relação às pessoas que eram cristãs, que eram fiéis a Deus. As pessoas eram perseguidas e mortas. Quantas pessoas foram mortas, assassinadas? E a maneira como eles matavam as pessoas era uma maneira tão cruel, tão terrível, que eu não tenho coragem de descrever aqui. Alguns eu posso mencionar, porque não é tão assim, né? Você vai ver que já é terrível. Mas se eu mencionasse outras, você ia ter náusea. Mas veja só, uma das formas com que eles matavam as pessoas, eles fizeram um tipo de um caixão aberto na frente e com uma cabeça de uma mulher, tudo isso feito, tinha de ferro e tinha de bronze. Eles pegavam a pessoa, colocavam a pessoa dentro dessa indumentária, e aí eles pegavam então facas e por pequenos furos iam furando a pessoa assim por fora, matando a pessoa lentamente. Uma outra forma de matar as pessoas era uma cadeira.
tinha uma cadeira toda cheia de pontas, de ferros, lanças. A pessoa era colocada sentada ali, eles amarravam a pessoa como se fosse um cinto de segurança, depois ele girava uma manivela do lado e essa cadeira comprimia a pessoa, fazendo esse movimento, perfurando e matando a pessoa lentamente. Existiam tantas outras formas de assassinatos que eles praticaram durante esse período da Idade Escura, durante o período de 1260 anos. Só que as trevas, que pareciam não ter fim, a barbaridade humana sob o comando de Satanás, parecia não ter fim, foi justamente durante esse período que Deus fez brilhar a luz. Por isso que o programa chama Luz em Meio às Trevas. Foi justamente no ano de 1517, antes de terminar o período de 1260 anos, Deus abreviou essa perseguição. Deus fez uma intervenção. E em 1517, Deus então levanta uma pessoa. E essa pessoa que Deus levantou era um monge da própria igreja romana. Era um monge alemão. Deus o levantou, esse homem conhecidíssimo como Martinho Lutero. Deus o levanta e ele começa a questionar depois de fazer alguns estudos profundos da Bíblia. Ele começa então a questionar aquilo que a igreja estava fazendo. E ele, lendo a Bíblia, Romanos capítulo 1, Romanos 2, o livro de Romanos, ele percebeu que a salvação era pela graça e que o justo viveria pela fé e não pelas penitências, não pelos sacrifícios. Então esse homem que estava subindo as escadarias daquela igreja, de repente no meio, subindo, ele para e ele como que estivesse ouvindo uma voz, dizendo, o justo viverá pela fé, ele desce aquelas escadas e ele diz assim, a partir de hoje as coisas serão diferentes. E Martinho Lutero foi o instrumento de Deus para iniciar a reforma protestante. Ele foi o grande personagem dessa reforma. Não foi apenas ele. Deus levantou outras pessoas mais ou menos no mesmo período. Mas Lutero passou a ser aquela figura central do movimento da reforma protestante. Claro, ele sofreu excomungações, ele foi expulso, ele passou por tantas coisas terríveis, mas ele se manteve firme e ele realmente fez aquela reforma que precisava ser feita. Graças a Deus por isso. Agora, aí começa a reforma, e essa reforma não termina somente no período de Lutero, apenas iniciou, e a coisa continuou depois, até que Deus foi levantando pessoas em lugares diferentes, na América do Norte, na América do Sul, Deus levantou pessoas na Europa, Deus foi levantando pessoas em lugares e continentes diferentes do mundo, justamente para começar esse grande movimento da reforma. E a luz, ela passou a brilhar mais e mais em meio às trevas. E graças a Deus que hoje nós temos a Bíblia em mãos, temos liberdade para pregar, liberdade para adorar e liberdade para ensinar as verdades para as pessoas. Tudo isso graças a Deus. E graças a Deus que levantou Martinho Lutero em 1517. Agora entenda uma coisa, o processo de reforma, o processo de restauração, desde o ponto de vista doutrinário, ele aconteceu. Mas esse processo de reforma na vida das pessoas ainda não acabou, porque existem centenas, milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro que desconhecem as verdades bíblicas e desconhecem por influência do que aconteceu no período dos 1260 anos. Entende? Quando os cristãos foram perseguidos e quando a verdade foi jogada por terra. Em 1844, um pouquinho antes, 1840, Deus levantou um homem chamado Guilherme Miller. E Guilherme Miller, ele começa agora a pregar uma outra verdade que tinha sido esquecida. A verdade sobre a volta de Jesus. E criou-se o grande movimento millerita de 1844. E aí, quando passou o ano de 1844 e passou a grande decepção, porque eles pregavam a volta de Cristo para aquele ano e Jesus não veio, então depois daquela decepção, então Deus levanta um povo. E esse povo que Deus levanta
recebe o nome de Adventistas do Sétimo Dia, que se levanta justamente depois do desapontamento de 1844. E os Adventistas do Sétimo Dia agora começam a restaurar e reformar outras verdades que haviam sido esquecidas. E uma dessas verdades é a verdade sobre o sábado, a verdade sobre os 10 mandamentos, a verdade sobre o santuário, o princípio de saúde, os princípios de salvação relacionados ao santuário que haviam sido totalmente esquecidos. E os adventistas, a igreja adventista, ela é organizada em 1863. E aí esse movimento começa a crescer de uma maneira impressionante, pregando as verdades que tinham sido esquecidas, pregando as verdades que tinham sido jogadas por terra. E agora nós estamos aqui, no século 21, na TV Novo Tempo, no Arena do Futuro, continuando esse movimento de reforma, anunciando as verdades que tinham sido esquecidas, para que você também seja abençoado por Deus e para que você viva essa restauração da verdade no seu coração e na sua vida. Isso é importante, sabe por quê? Porque em nossos dias existem várias outras denominações que ainda mantêm e sustentam ideias adulteradas como herança da Idade Média. Por exemplo, quando você ouvir alguém falar que o sábado foi abolido e que o domingo é o dia do Senhor, essa é uma herança da Idade Média, essa é uma herança dos tempos das cruzadas, uma herança dos tempos da Inquisição. Hoje, na verdade, você tem que entender que em todos os tempos, desde Adão e Eva, desde o Jardim do Éden até hoje, Deus sempre preservou e ensinou os 10 mandamentos. Isso nunca foi abolido e jamais será abolido. Deu para você entender? E assim, não é só esse princípio, outros princípios mais. Como, por exemplo, o princípio sobre o santuário e o juízo final. Esse é um outro princípio que a Igreja Adventista tem restaurado e ensinado para as pessoas nos dias de hoje. Então você está sendo convidado no Arena de hoje a vivenciar e a viver essa mensagem da reforma, essa mensagem da restauração, essa mensagem do reavivamento, a mensagem da obediência aos mandamentos de Deus e do preparo para a breve volta de Jesus. Entendeu? A trombeta está aqui, dando o seu sonido certo para você, para que você entenda que por mais escura que seja uma situação, a luz sempre brilhará. E não existe escuridão capaz de resistir a um facho de luz. A luz de Deus brilhará sempre em meio às trevas. Pode acontecer o que for, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas a luz de Deus sempre brilhará em meio às trevas. Amém? Amém e amém. Deu para você entender? Eu pergunto, você aceita viver na luz da verdade? Você aceita viver os princípios da verdade no seu coração? Se você aceita viver as verdades, vem comigo agora, que eu vou sentar aqui na minha cadeira e eu quero conversar com você. Pode vir para cá, vamos sentar aqui e vamos conversar agora de coração para coração. Deixa eu me ajeitar aqui e você que está em casa, você que está no hotel, você que está na oficina, você que está no trabalho, por favor, chega mais perto. Chega mais perto. Pode vir mais perto, um pouco mais, venha, venha. Isso, coloque a cadeira aqui pertinho da televisão, vem mais perto. Eu quero dizer para você, o mesmo Deus que levantou Lutero naquele período escuro, o mesmo Deus que levantou a Igreja Adventista para fazer brilhar a luz das verdades, é o mesmo Deus que está aqui do seu lado, que vai expulsar as trevas da alma, que vai tirar da sua mente as dúvidas, que vai ajudar você a enxergar de maneira muito mais clara as verdades da Bíblia. O que você precisa fazer é estar disposto e disposta e tomar uma decisão e dizer, a partir de hoje
eu quero conhecer e seguir os princípios da palavra de Deus. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, eu quero seguir as verdades da palavra de Deus. Eu pergunto, você pensa assim como eu? Se você pensa assim, se você quer seguir as verdades da palavra de Deus, mesmo diante de dificuldades, eu vou orar por você. Mas saiba de uma coisa, essa perseguição que houve no ano 70, a perseguição que houve na Idade Média, ela voltará. Você sabia disso? Você sabia que os verdadeiros servos de Deus passarão por uma perseguição nos últimos dias? Sim, isso vai acontecer. Os verdadeiros servos de Deus também terão dificuldades no final. Mas não esqueça, o mesmo Deus que no passado guiou o seu povo, guiou sua igreja, preservou a verdade, fez brilhar a luz da verdade, é o mesmo Deus que vai estar com você nos momentos difíceis, na hora da perseguição, na hora da prova, na hora das dificuldades, na hora em que as trevas se levantarem. Deus estará com você e a luz de Deus brilhará sobre você, e o mal vai se levantar, mas vai cair. O mal se levanta, mas cai, porque Deus é contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou orar por você agora. E depois da oração, entre na internet e vai lá, encontreumaigreja.com.br. Localize a Igreja Adventista do Sétimo Dia e procure uma igreja. Vá até lá e diga ao pastor e ao ancião que você quer seguir a verdade, e ele vai ajudar você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque estas pessoas tomaram hoje essa linda decisão. Abençoe este homem, esta mulher, esse casal, essa família e também esse jovem. Eu entrego nas tuas mãos cada uma dessas pessoas, que a partir de hoje a luz da verdade brilhe na vida dele e na vida dela, em nome de Jesus. Amém.